Olá, estimados colegas, aqui é o aluno Anderson José Pereira, da disciplina Mecanismos de Polimerização, do programa de pós-graduação em Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena. Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Hamilton Martins dos Santos, a qual uma das suas atividades avaliativas seria nós prepararmos uma aula sobre mecanismos de polimerização. A minha parte ficou referente à policondensação e eu estarei dando uma aula sobre essa temática para vocês. A policondensação, ela pode ser dividida em duas, né? Existem dois mecanismos de policondensação. Tem a polimerização em etapas, polimerização por abertura de anel ou ring open, que tem como exemplo de aplicação a polimerização de lactonas e lactamas. As reações de policondensação por abertura de anel, então, como foi citado anteriormente, apenas como exemplo, temos a polimerização da propilactona, que é aniônica, via polimerização por abertura de anel do tipo aniônica, que evidentemente pode ser por via catiônica. Então, temos aqui um iniciador aniônico, que pode ser uma amina, pode ser um sal iônico, quaternário, de amônia. Então, nós temos aqui um indicador, né? Amônica, que pode ser uma amina, pode ser um sal quaternário de amônia, e nós temos o ataque nitriofílico, devido ao iniciador aniônico, e com isso nós temos a abertura do anel. Temos a formação de um ânion. Esse ânion vai ser o iniciador para a abertura de outros anéis. Então, temos aqui a abertura de outros anéis de propilactona aniônica, que resultará na formação de um poliéster. Caso queira parar a reação, basta adicionar ao reator, por exemplo, um ácido prótico. Então, aqui, a continuação do processo da polimerização da propilactona aniônica, né? Temos aqui para queira parar, né, a reação, né, basta adicionar ao reator um ácido prótico, né? Esse ácido prótico vai acabar neutralizando o ânion. E assim, você limita o crescimento da cadeia, ou seja, define a massa molecular do polímero. Então, aqui nós temos esse mecanismo, né, de polimerização por abertura de anel. Então, nós temos aí essa terminação, né, utilizando aí um ácido, aqui no caso aqui um ácido carboxílico. Então, isso aqui é o processo de polimerização por abertura de anel. Agora, voltando para a policondensação, realmente em etapas. Aqui nós apresentamos a polimerização da propilactona aniônica por abertura de anel. Agora, então, vamos voltar para a policondensação realmente em etapas, que é a mais comum de ser utilizada.
Logo, nós temos de falar aqui de funcionalidade média. Vamos falar aqui sobre a funcionalidade média. E qual é a importância de conhecer a funcionalidade média de um sistema? Então, se vocês observarem nessa tabela, foi colocado as colunas, a molécula 1, a funcionalidade da molécula 1, a molécula 2, a funcionalidade da molécula 2, a funcionalidade média e o produto. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Se a molécula 1 for um ácido, né? No caso aqui é o nosso ácido acético, a funcionalidade é 1. Um grupo carboxílico reativo. Se a molécula 2 for o etanol, a funcionalidade é 1, tem apenas um grupo reativo, o OH. A funcionalidade média seria, então, 1. E o produto seria o acetato de etila. Só teria uma etapa da reação, porque o CH3 não é reativo. Vamos passar para o exemplo 2. Se utilizar como exemplo o ácido acético, de novo, que tem funcionalidade 1, mas se a molécula 2 for um etileno glicol, nós temos duas hidroxilas, né? Nós temos uma hidroxila aqui à direita e outra aqui à esquerda. Então, a funcionalidade é 2. E a funcionalidade média seria 1,5, né? Você soma aqui, ó, 1 mais 2 vai dar 3. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, qual é o produto que nós temos aqui, né? Que produto é este? Nós temos um éster, tá? Um diéster centrado em etileno glicol. Então, aqui nós teríamos duas etapas de reação. Um ataque da carbonila, do ácido, na hidroxila, e um ataque de outra carbonila na outra hidroxila. E assim temos um produto formado que ainda não é um polímero. Vamos agora para o terceiro exemplo. Nós temos aqui o haleto de acila, com dois grupos reativos. Então, nós temos funcionalidade 2. Temos a diamida aromática, com funcionalidade 2. E neste caso, agora, uma formação de um polímero. No caso, uma poliamida aromática, uma aramida. Então, o que significa isso no reator de polimerização de condensação em etapas? Eu só tenho a formação de polímero enquanto a funcionalidade média do meu sistema for 2. Qualquer valor inferior a 2 representa término da reação. A partir do momento que você elimina uma reação reativa, um monômero, ou durante a polimerização, por exemplo, e você elimina uma função reativa de um polímero em crescimento, você vai parar a reação. Então, nós veremos como você pode eliminar essa função reativa. Na realidade, nós iremos adicionar um reator, no reator uma molécula monofuncional. Quando adicionamos uma molécula monofuncional, uma parte da molécula ficará inativa. Por exemplo, o CH3. E como último exemplo, temos o ácido dicarboxílico, que tem funcionalidade 2, devido a ter dois grupos carboxílicos. Aqui, ó, identificando os dois grupos carboxílicos. Agora colocamos como um monômero 2 um glicerol, né? Nós temos aqui o glicerol, também chamado de glicerina, que tem funcionalidade 3.
tem 3 grupos reativos. Então, a funcionalidade média vai ser 2,5. Isso significa que para qualquer valor a partir de 2,5, nós temos a formação de um polímero enxertado e podendo, evidentemente, formar polímero reticulado. É por isso tão importante conhecer a funcionalidade média. Então, aqui nós não temos para funcionalidade média menor do que 2, nós não temos como produto polímeros. Agora, quando nós temos funcionalidade 2,5, nós podemos aí estar formando polímeros enxertados e polímeros reticulados. Agora nós vamos apresentar um mecanismo mais utilizado na indústria para a síntese do poliéster, que é a esterificação. Quando falamos de polímeros de condensação, o primeiro polímero que vem em mente são os poliésteres e as poliamidas. Para os poliésteres, nós temos vários mecanismos para fazer sínteses dessas moléculas. Dessas, aliás, macromoléculas. Nesta aula, será apresentado apenas 2 exemplos, que são os mais utilizados, que seria a esterificação e a transesterificação. Estes poliésteres também podem ser sintetizados via abertura de anel de lactonas, por exemplo. Logo, podemos obter poliésteres via moléculas cíclicas. Vamos começar o nosso estudo por um poliéster bem conhecido por todos nós. A obtenção do politerftalato de etileno, o famoso PET. Em um processo de reação simples de esterificação, aqui não estaremos apresentando a reação com a presença de um catalisador. Em outro momento, é interessante ver como isso acontece na presença de um catalisador ácido. E é o que acontece na indústria efetivamente. Aqui nós temos o ácido ácido tereftálico reagindo com o etileno glicol. Nós temos a ressonância da carbonila do ácido e graças a essa ressonância nós temos o ataque nucleofílico, um ataque nucleofílico do etileno glicol, desse ânion intermediário. Nós temos, por ressonância, a formação da ligação covalente carbono e oxigênio. E a liberação de um ânion, aqui a ligação, e depois aqui a liberação de um ânion OH-. Esse ânion OH-, evidentemente, ele vai abstrair o próton do oxigênio protonado, do oxigênio protonado, formando então o resultado do composto éster, com a liberação de uma molécula de água. Como a reação global, nós temos moléculas de ácido reagindo
com N moléculas de etileno glicol em uma reação reversível e nós temos a formação do nosso PET e liberando 2 vezes N mais uma moléculas de água. Algo que é interessante falar, como representa a fórmula mínima de um polímero? Um ponto de atenção é entender as condições estequiométricas experimentais, ou seja, a quantidade de ácido igual à quantidade de glicol, o qual vai definir a terminação do polímero. Neste caso, teremos o polímero terminado em ácido carboxílico à esquerda e o grupo OH à direita. Uma reflexão: será que todas as moléculas irão terminar com um grupo ácido ou um grupo hidroxila? A resposta a essa pergunta é não. No caso do processo por policondensação, a reação é totalmente aleatória. Sempre há uma distribuição de massa molecular. Não temos uma distribuição de massa única. Pode ter no meio moléculas terminando com ácido de um lado e ácido do outro. Podemos ter moléculas terminadas com OH em ambos os lados, mas se a condição for estequiométrica ou experimental, o maior número de macromoléculas que vamos observar será dado por essa daqui, onde nós vamos ter o ácido carboxílico de um lado e o grupo hidroxila do outro. Terminados com o grupo carboxílio de um lado e o grupo OH do outro. O que se deve fazer para inverter a situação? Por exemplo, é de interesse para a síntese de outros polímeros, como poliuretanos. É interessante que tenhamos poliésteres terminados com a hidroxila OH em ambos os lados. Então, para a gente garantir a maior parte das macromoléculas terminadas em OH, devemos trabalhar apenas com um pequeno excesso de etileno glicol. É aquela teoria do reagente limitante. Então, se nós colocarmos aqui um excesso de etileno glicol, o etileno glicol será sempre a última molécula a entrar na cadeia. Então, a maioria das macromoléculas irá terminar em OH, em ambos os lados. Para entendermos isso na prática, esse excesso não é mais do que 5%, ou seja, com apenas 5% em excesso de etileno glicol, já é o suficiente para produzir maioria de macromoléculas com terminação OH em ambos os lados. Por analogia, se for necessário produzir uma macromolécula com terminação C-OH, basta adicionar 5% de excesso do grupo carboxílico, ou seja, de ácido. Isso quer dizer, se trabalharmos com 5% de excesso de ácido, o meu produto final terá terminação C-OH em ambas as extremidades. Agora nós vamos falar ainda sobre os mecanismos de polimerização por condensação, em especial o mecanismo de esterificação com catálise ácida. As reações de policondensação, nós sabemos, não são espontâneas. Isso ocorre devido às espécies não serem muito reativas, comparada com aquelas de radicais livres, um ânion ou um cátion. Em um processo industrial, evidentemente, a policondensação, além das condições de temperatura, pressão, concentração dos reagentes, teremos que trabalhar com catalisadores.
Temos aqui o exemplo da esterificação com catálise ácida. Ainda estudando o caso do PET, ou seja, o PET pode ser sintetizado por esterificação com catálise ácida. Aqui seria apenas uma representação da reação global. Aqui nós temos, então, a obtenção do politeftalato de etileno, né? Aqui nós temos a reação global, né? Aqui, ó, N mols de ácido teftálico reagindo com N mols de etileno glicol. Nós temos aqui utilizar como catalisador o ácido tereftálico, pois é uma esterificação, não é uma autocondensação, uma transesterificação, mas trabalhar com ácido tereftálico, etileno glicol, e um ácido prótico. Para se aprofundar mais sobre esse ácido prótico, o professor Hamilton, né, recomenda a seus alunos a lerem a dissertação de mestrado do seu ex-aluno Marcos, onde ele fez um estudo em que, voltado para uma aplicação dentro da indústria, a como funciona esse processo, né, de catálise ácida, esse processo de esterificação, né? O que vai, esse ácido prótico é um ácido paratolueno sulfônico, né, que o ex-aluno dele usou, né, é um catalisador ácido, né, usado muito na indústria, paratolueno sulfônico. O que vai acontecer na presença de um ácido paratolueno sulfônico? Esse ácido no meio, ele irá sofrer ionização, tá? Então, nós temos aqui a formação do polímero, a formação de água, e dentro aqui desse mecanismo, né, esse catalisador, na presença do ácido paratolueno sulfônico, esse ácido no meio ele irá sofrer ionização. E graças à ressonância na carbonila, né, a ressonância da carbonila do ácido, nós vamos acabar abstraindo este próton H+, gerando aí então um carbeno e formando evidentemente o ânion ácido, né? Vai formar aqui o ânion ácido, o qual foi ionizado. Nessa situação do carbênio, ele fica muito mais suscetível ao ataque nucleofílico pelo etileno glicol. O etileno glicol faz um ataque nucleofílico e gera uma espécie intermediária. Aqui, ó, forma uma espécie intermediária. Com o oxigênio do glicol ficando protanado, nós temos então pela ressonância a formação da ligação dupla da carbonila e a saída de uma hidroxila do ânion OH. Então, faltando os 4 elétrons do oxigênio, então esse ânion formado por essa hidroxila, ela vai acabar abstraindo o próton do H+. E aí nós geramos essa molécula intermediária e água. Então, nós temos aqui a molécula intermediária mais água. E aí nós percebemos que o oxigênio do etileno glicol continua protanado, então entra em ação o fragmento ânion resultante da ionização do ácido, que vai abstrair esse próton. Tá? E nós temos então a formação do éster e a regeneração do catalisador, o qual vocês conhecem muito bem a diferença entre o catalisador e o iniciador. O catalisador é utilizado em uma etapa da reação. Ele é regenerado e passa para uma segunda etapa da reação e assim por diante. É possível trabalhar com esterificação com catálise básica,
porém, na indústria, utiliza mais a ácida. E aqui, então, a formação do politeftalato de etileno. Outra alternativa para a síntese de poliésteres é o mecanismo de transesterificação. É bastante utilizado para a síntese de PET, que é utilizado para as garrafas que armazenam óleo, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. Seria um tipo de PET cristal, PET super transparente. Por exemplo, então, qual é a principal vantagem desse processo comparado com a esterificação? Vamos agora utilizar, a gente vai refletir, né, sobre qual a principal vantagem desse mecanismo, né? No caso da transesterificação, não iremos mais usar o ácido tereftálico, por exemplo. Vamos agora utilizar um diéster. Este diéster é utilizado no lugar do ácido, ou seja, estamos falando de um outro mecanismo, a transesterificação. Por quê? No caso em que utilizamos o ácido etileno glicol, nós temos a molécula do ácido, qual irá limitar e muito em termos de solubilidade. Escolha de solvente, caso queira, fases polimerizações em solução ou de mesmo a solubilização do ácido tereftálico no próprio etileno glicol. Caso da polimerização em massa e em solvente. E como vocês sabem da química orgânica, esses diésteres, eles são muito mais solúveis em uma gama maior de solventes. Ou seja, como na transesterificação, em vez de nós usarmos um ácido, nós utilizamos um diéster. O diéster, ele tem como uma das suas propriedades maior solubilidade do que um ácido. Então, os diésteres são muito mais solúveis. E basicamente essa é a principal vantagem da transesterificação na síntese da PET. Esse tipo de transesterificação em uma planta, em um processo, acontece em reatores diferentes. A gente tem duas etapas de processo, não é mais etapa de reação. Estamos falando de etapas de processo. Então, uma primeira etapa de processo, primeiro reator, vamos fazer uma reação de transesterificação utilizando este tereftalato de dimetila, né? Nós vamos reagir este teftalato, nós vamos reagir este tereftalato de dimetila com etileno glicol, vai ter aqui o ataque nucleofílico. Isso é feito uma temperatura entre aqui, ó, entre 150 e 200 graus Celsius. Nós temos aqui, graças à ressonância, né, o ataque nucleofílico, a volta da ligação carbonila e a liberação agora de metanol. Corrigindo, né? Vai haver aqui a liberação. Então, este tereftalato de metila, né? Então, tereftalato de metila com etileno glicol vai sofrer um ataque aqui nucleofílico
Este é feito a uma temperatura entre 150 e 200 graus Celsius. Nós temos aqui, graças à ressonância, o ataque nucleofílico, que volta a ligação da carbonila e libera agora o metanol. Tá? No início, quando utilizaram esse processo, tinha como problema a transparência, aqui, né? A produção aqui do metanol. No início, quando utilizaram esse processo, tinha como problema a transparência do material. Se o metanol não for removido 100%, tá, do processo, esse metanol ele acaba causando uma certa turbidez no material. E por que que isso acontece? Né? O metanol é, para os especialistas em polímeros, né, o melhor material não solvente de polímero. Quando é preciso precipitar um polímero para fazer uma purificação ou caracterização, normalmente a precipitação é feita de metanol, ou seja, qualquer resíduo de metanol dentro de uma matriz polimérica, ele compromete a transparência do material. Mas, evidentemente, com o tempo, com a utilização de processos, garantiram a remoção total do metanol durante o processo de transestifericação. Então, aqui estamos fazendo a primeira etapa do processo de modificação do primeiro adulto da reação. Então, aqui nós temos a liberação do metanol, remoção do metanol. Nesta temperatura e com um vácuo, é muito fácil retirar o metanol produzido. Então, nessa temperatura, né, 150 e 200 graus Celsius, mas o vácuo é possível, né, retirar esse metanol do reator. E agora vamos reagir duas moléculas de etileno glicol com aquele diterftalato dimetila. Então, nós temos a formação deste adulto. Este adulto é o terftalato dietileno glicol. Então, esse adulto é o terftalato dietileno glicol. Então, temos aqui uma molécula que é bifuncional, de duas funções reativas, né? Aqui e aqui. Um OH aqui e um OH à direita e à esquerda. Então, aqui vamos apresentar a vocês um novo conceito de policondensação. Aqui nós temos uma única molécula no reator, que seria esse diéster. E nós temos a possibilidade, aquecendo essa molécula, de formação de polímero, que é chamado de autocondensação. Em altas temperaturas, nós vamos formar aqui essa formação desse diéster aqui, né? Então, para vocês entenderem o que é autocondensação. O mecanismo de autocondensação, nós temos duas moléculas vizinhas, tá? Dois diésteres centrados no ácido terftálico, né? Um ácido terftálico. Então, o que acontece é o ataque nucleofílico, da mesma forma como acontece a esterificação. Então, essa etapa de autocondensação, nós temos o ataque nucleofílico de OH, de um desses adultos, a carbonila do outro adulto vizinho, formação desse composto intermediário. Essa reação é conduzida a uma temperatura aqui, ó, de 260 a 290 graus Celsius e conduzida na presença do óxido de antimônio.
Então, na sequência, vai formar a ligação covalente, né? Vai formar a ligação covalente, vai formar a carbonila, e para isso acontece a saída do ânion do etileno glicol, né? Esse ânion vai absorver um próton H+, que está protanando o oxigênio e forma essa molécula. Essa molécula intermediária que percebe que houve um aumento, né? A gente pode ver aqui, ó, essa molécula intermediária, perceba que houve um aumento de tamanho, né? Mas o segredo para continuar a reação é que a gente sempre mantém um grupo reativo na extremidade. Então, aqui nós temos a possibilidade de continuar o processo de reação mantendo a reatividade das espécies. Outra coisa importante que vale ressaltar aqui é que o subproduto dessa reação é o etileno glicol. É evidente que o etileno glicol, nessa temperatura de processo e com um vácuo, será retirado, destilado e volta lá para o processo referente à primeira etapa do reator, por onde se fez a transesterificação do primeiro diéster. O terftalato de metila com etileno glicol, ou seja, você não perde nada aqui. Você recupera o etileno glicol que está saindo e ele volta para a primeira etapa do processo. Como reação global, né, nós temos aqui a representação da reação global, no mecanismo de autocondensação, nós temos N moléculas de adulto do diéster centrado em ácido terftalato de etileno glicol, vai formar o mesmo polímero do poliéster e não mais 2N-1, e sim um N-1 de etileno glicol. Esse etileno glicol é recuperado e volta para a primeira etapa do processo. Então, eram esses dois estudos, né, de mecanismos de policondensação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção.